Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que lugar que você está do planeta, mas eu tô aqui no Canadá pensando no Brasil, pensando no que vai acontecer agora no mês de outubro pela nona vez. Pela nona vez acontece o Brasil Ride. Uma experiência, realmente, como diz o Mário Roma, um estágio na sua vida, muito mais que uma corrida. Que significa muito na minha vida, porque 9 anos atrás eu desembarquei sem saber onde eu estava chegando, lá em Mucugê, Chapada Diamantina, Bahia. E logo de cara, assim, quando eu desci do carro e eu vi a galera junta, e eu vi bicicleta, e eu vi o pessoal da corrida de aventura, e eu vi aquela infraestrutura louca, barraca, aquele cemitério bizantino ao lado do acampamento do pessoal. Foi aquilo, realmente, aquele momento marcou a minha vida enfim. Desde então eu descobri uma coisa que eu simplesmente tinha ignorado por muito tempo, que eram as corridas de estágio, e me aprofundei, mergulhei de cabeça nessa história de endurance, de fazer as coisas com outra, de mudar o limite. Simplesmente o meu limite saiu daqui e foi pra lá. E até hoje eu não o encontrei, na verdade, para ser bem sincero. Mas eu tô fazendo esse vlog hoje para contar para vocês uma outra história que entrou um pouquinho antes da corrida de aventura. Corrida de estágio começou para mim em 2010, lá no primeiro Brasil Ride, e em 2009, um ano antes, entrou um cidadão na minha vida que fez um estrago. O cara simplesmente me fez entender uma outra dimensão da palavra confiar. Então vamos começar do começo. Sabe, moleque? Aquela insegurança de moleque? Então, a minha pegou forte aos 11, 12 anos de idade. O problema é que aos 13 eu ganhei uma moto. E aí eu não sei como, eu não sei te explicar como, mas eu simplesmente peguei o XLão do velho e saí andando na moto. E eu sabia andar. Mas não era que eu sabia andar, é que num dia eu estava entendendo que a primeira é para baixo e as outras são para cima, no outro dia eu estava descendo a escadaria, no terceiro dia eu estava empinando, e no quarto dia, até agora, a moto fez parte da minha vida. E o problema, e eu digo problema, vocês vão entender por quê, é que ela, se por um lado ela me trouxe segurança, ela me fez entender um pouquinho mais da vida. Imagina, eu nascido e criado no Pantanal, acostumado a andar de short. E, bom, eu tinha 2 tênis, mas eu não usava para não gastar. Eu tinha um chinesinho, que minha mãe sempre que ia pro Paraguai trazia um para nós, e um quichute, obviamente, mas eu não ia gastar meu quichute andando, imagina. Então eu andava descalço o tempo inteiro. E aí mudo de Aquidauana, no interior, lá no coração do Pantanal, para Brasília, para encontrar uma galera vestida toda bonitinha, de meia soquete branca, de tênis branco, rainha, top. Rapaz, o negócio era chique pra caramba e eu não era chique. Então, naquela começo de adolescência foi bem complicado, e nessa história da complicação a moto veio, me deu a segurança que eu não tinha, porque eu não era ninguém na 110 Sul, na quadra que eu morava, e de repente no outro dia eu era o único moleque a ter uma moto e andar de moto pra cima e pra baixo. Então teve esse componente de segurança, mas com ele veio uma outra questão, que como eu andei levando uns tombos na garupa de quem não devia, eu não sei por que meu pai me mandou pro internato, mas eu sempre fui um bom menino, mas meu pai me mandou pro internato nessa época aí, quando ele levando uns tombos aí meio errado. Mas a questão é que quanto mais eu andava de moto, mais eu aprontava na moto, mais seguro eu ficava e mais desconfiado eu ficava. Então eu acho que pouquíssimas vezes na minha vida eu andei na garupa de alguém, pouquíssimas vezes na vida eu me senti confortável na garupa de alguém. Então, a verdade é o seguinte: eu estou no comando, eu estou no controle, está tudo certo. E assim tudo na vida. De bicicleta, de carro, de moto, de helicóptero, tudo que eu faço, eu quero estar no controle. Então, essa história de você estar no controle, por um lado tem a questão da segurança, né, da autoconfiança, mas por outro lado você olha para o lado e fala assim: eu posso confiar na pessoa? Então, se eu viajo com alguém, eu vou até o limite das minhas forças dirigindo, até parar e falar assim: não, pega a direção, dirige um pouquinho, e não consigo relaxar ao lado, sabe? O problema é que um dia eu resolvi fazer uma viagem de bicicleta para agradar a alma. Eu vou contar um pedacinho bem pequeno do livro para não estragar a surpresa para quem ainda não leu, mas eu
Resolvi fazer uma viagem para agradar a alma. Tava incomodado, sabe? Tava refém do relógio, sempre atrasado, sempre pensando o que eu ia fazer quando eu tivesse condição, quando eu tivesse tempo, quando eu tivesse dinheiro. E aí eu parei, pá, chega. Coincidiu com o final do meu segundo casamento e eu falei, cara, tá na hora de fazer uma coisa para agradar a alma. E eu resolvi fazer uma viagem de bicicleta e eu comecei a ligar para um monte de amigos que eu queria fazer a estrada real. Não encontrei ninguém estava disponível, ninguém podia ir. E aí eu falei, eu vou sozinho, mas eu vou fazer o seguinte, já que eu vou sair de Brasília pedalando, já que eu vou fazer a estrada real, vou pedalar 700 km, porque eu não saio logo de Brasília e pedalo 1.700. E aí comecei a fazer o planejamento para fazer essa viagem de 1.700 km e sozinho, mas sozinho, podia tanto levar alguém. E aí eu lembrei que eu tinha uma bicicleta tandem dentro de casa, super bacana, já tinha corrido Iron Bike com ela, já tinha aprontado com a tandem, realmente gostei muito de dirigir aquele caminhão. E aí falei, por que a gente não aproveita essa oportunidade para compartilhar com quem não tem condição de fazer isso assim como eu tenho. E aí lembrei do projeto DV na Trilha, que é um projeto super bacana em Brasília, que leva os deficientes visuais para ter esse privilégio de conhecer a bicicleta, de poder andar, de poder sentir o vento na cara e fazer trilha e tudo mais. Um projeto que eu sempre tinha apoiado enquanto organizador, sempre que tinha as coisas de bicicleta, dava inscrição para a galera e tudo lá, mas eu nunca tinha me envolvido, nunca tinha tido tempo para me envolver e chegar perto do trabalho magnífico que eles fazem. O fato é que eu liguei pro Otto, que é um dos fundadores do DV, e falei, Otto, eu quero fazer uma viagem de bicicleta de Brasília até Paraty, enfim, e eu queria muito levar um cego comigo. Ele falou, mas só tão doido para ir com você, o nome dele é Adalto. E eu me deu o telefone do Adalto, e eu liguei pro Adalto, falei, Adalto, a gente não se conhece. Eu falei, eu te conheço, depois o cego sou eu, né? Já começou me tirando. O problema é que quando eu falei pra ele que eu queria fazer a viagem até Paraty, ele disse, Weimar, hoje eu não posso não, cara, eu tô super atarefado, tô cheio de coisa pra fazer, mas amanhã eu tô pronto, que hora que a gente larga? Obviamente eu não topei a largar no outro dia, né, porque tinha um dever de casa para ser feito, e aí voltei, fui fazer meu dever de casa, fui terminar o planejamento, fui acreditar na história. Só que a partir de então o mundo começou a conspirar de uma forma que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca tinha sentido. Sabe como as duas pessoas se encaixaram para fazer a diferença. E foi assim. Nós fizemos uma viagem de 1.700 km e eu vou contar só um trechinho dessa viagem de 1.700 km que foi... Bom, eu saí de casa com uma coisa na minha cabeça. A minha mãe sempre trabalhou com deficiente, com portadores de necessidades especiais, trabalhou no Ministério dos Esportes com esporte de alto rendimento para portadores de necessidades especiais. Então esse assunto sempre foi pauta das refeições lá em casa, eu sempre tive inteirado do assunto, mas eu nunca tinha convivido com cego, eu não sabia como era, não sabia nem se eu podia chamar o cara de cego ou se eu estava sendo ofensivo. Então eu saí de casa para aquele pedal com uma coisa na mente. Eu falei assim, durante esses 16 dias, que era um planejamento da viagem, foi durante esses 16 dias, os meus olhos serão os olhos do Adalto. Eu vou me doar integralmente para compartilhar com ele tudo que eu estiver vendo, e eu quero que ele veja o que eu estou vendo. E assim eu fiz, até o 5º dia. No 5º dia, nós saímos pedalando muito cedo num trechinho, para mim é o trechinho mais bonito da Estrada Real, mas nem é a Estrada Real ainda, é de Corinto a Santo Hipólito, acho que é Santo Hipólito para Diamantina, então nem é oficialmente Estrada Real, é uma região da Estrada Real, mas é a estrada mais bonita que eu já passei na minha vida, cheio de caverna, e tinha chovido muito a noite inteira, então tava o céu azul, um céu de brigadeiro, mas tava um cheiro de chuva. Eu esqueci do diabo do cego, eu confesso, eu esqueci dele. Cara, eu vinha em êxtase, pedalando e olhando para os lados e desesperado, porque era muita beleza, sabe? Era um sentimento diferente. E de repente o cara virou para mim, andando na tandem aqui atrás, virou e falou assim, poxa, velho, é num lugar desse que eu venho para rezar. Eu parei na hora, falei, que isso, cara? Tu não é cego? O que você tá vendo aí? E aí ele começou a me dizer, meus amigos e minhas amigas, o que ele estava vendo. Ele começou a me contar das araras que estavam passando, eu não tinha prestado atenção, do barulho de cachoeira do lado de cá. Ele começou a me contar o que ele estava vendo. Naquele instante, sabe naquele instante em que a casa cai? Você fala assim, mas por que mesmo que eu queria doar a minha visão? O cara tem a visão dele.
E daquele momento em diante eu mudei o meu comportamento e passei a ver a viagem com os olhos do Adalto. E obviamente a primeira coisa que ele me ensinou foi confiança. Foi confiança. Foi tão profundo que eu parei uma hora e falei assim: Adalto, pega a bicicleta, cara, tenta guiar a bicicleta. Você imagina, a gente sozinho no meio do sertão e o Adalto guiando a bicicleta, e eu, assim, sabe quando você fala assim, cara, tem muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Ai, de pensar. Essa é a mais pura verdade. Aquele momento foi marcante e foi o começo de uma conexão que está nesse livro que eu escrevi, meu primeiro livro. Tem um chamego especialíssimo por ele, porque ele narra assim, eu falo que eu não escrevi o livro, eu vomitei o livro, sabe? Eu escrevi o livro em 5 dias. Acabou a viagem, eu me tranquei dentro de casa e escrevi o livro em 5 dias, assim, porque era tudo tão intenso, tudo tão forte, que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. E não acabou por aí, porque a conexão foi feita, e foi feita de uma maneira, assim, bem feita. Depois disso nós corremos uma ultramaratona. Ele é o primeiro deficiente visual a correr uma ultramaratona no mundo. Nós corremos 120 km no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Depois nós fomos convocados pela seleção brasileira para ir a Roma, representar o Brasil na Copa do Mundo de Paracycling. E depois disso, a última empreitada que nós fizemos juntos foi o recorde mundial de velocidade urbana. Nós andamos aí a quase 120 km por hora numa tandem dentro de Brasília, no vácuo de uma BMW i3 guiada pelo meu amigo Geraldo Piquet, Henrique Andrade dentro do porta-mala filmando toda essa emoção. Vou botar o link aí do mini documentário que ele fez à época. E milhares de pessoas no barranco assistindo essa odisseia, que era uma odisseia, não era uma odisseia de simplesmente bater recorde, estabelecer número ou de autopromoção, nada. Era simplesmente uma atitude de 2 ciclistas que tem na bicicleta não a fonte de renda, mas a fonte de, às vezes até de sentido de viver, que não suportavam mais ser atropelados pelo motorista que acha que a bicicleta tem que sair da rua porque está atrapalhando. Então nós conseguimos parar a cidade, nós paramos Brasília, nós movimentamos todo mundo, tinha helicóptero da polícia militar, tinha 3 batalhões inteiros acompanhando, cara, nós fizemos uma movimentação assim muito legal. Convocamos a imprensa para dizer para o motorista que tem gente andando nessas coisas aqui de trás e que isso aí faz a diferença na vida de muita gente, sabe? Na qualidade de vida, na qualidade de não só de vida física, né? Não só no seu corpo, mas na sua mente, na sua alma, em agregar, em construir comunidade, enfim, tem uma história muito grande em cima dessas rodas aí. E foi super legal participar dessa aventura com o Adalto. E aí quando terminou a adrenalina, que pelo amor de Deus, fizemos 3 descidas lá que foram apavorantes. Depois bom, tem um mini documentário aí pra vocês entenderem o que foi aquele drama. Mas depois daquele momento, o Adalto veio, e aí nós fomos tomar um açaí e tal, e ele veio, me abraçou e falou: pô, mano, minha vida é muito calma quando você não está por perto, não desaparece muito tempo não. E o fato é que eu vim pro Canadá e tô tocando minha vida aqui, tô tocando o projeto Canadá aqui, tô tentando aprender como fazer as coisas de uma maneira melhor aqui no Canadá. E aí eu tava no começo do ano desesperado, quando bateu o Brasil Ride. Se não me engano, são 5 pessoas que já fizeram todas as edições do Brasil Ride. Apenas 5 pessoas no mundo fizeram as 5 edições, e eu sou uma dessas pessoas. E quando eu entendi isso, entendi que, cara, provavelmente não daria esse ano, eu tive que fazer um trabalho psicológico violento, assim, para poder lidar bem com essa realidade. Mas acontece que quando eu botei aí, que eu falei, vou tentar arrumar um parceiro. Falei, vou tentar. E, cara, eu começou o Adalto na minha cabeça, Adalto, e liguei pra ele. E aí, Adalto, beleza? Ele falou, pô, Vimar, como é que você tá, cara? Você sumiu, pô, saudade de você, pô, tá bem, né? E aí, como é que tá, cara? Como é que estão as lesões? Porque ele andava lesionado aí do quadril, das pernas, de todo bichado. Eu falei, e aí, como é que estão as lesões? Ele falou, tá tudo ótimo, Vimar, não tem lesão nenhuma, tá tudo um espetáculo.
Eu falei, é mesmo, cara, que legal, ele tá treinando? Ele falou, não tô treinando não, mas do jeito que eu tô, eu corro 100 km. Eu falei, pô, Adalto. E pedalar? Eu falei, não, pedalar até 1000 km dá. Eu falei, 600. Ele falou, Brasil Ride, tô dentro. Simples assim. Mais uma vez, meu irmão, sei lá como é que você quer chamar, brother, cara, um cara que é super importante na minha vida, aceitou o convite de pronto, me deu um tapa na cara da sociedade e vai alinhar junto comigo na maior, na mais difícil corrida de estágio do mundo, que acontece na Bahia agora, no dia 21 de outubro. Então eu estou especialmente feliz em compartilhar isso com vocês, especialmente feliz em ter mais uma vez uma companhia tão importante e mais uma vez poder juntar essas forças, essas nossas forças, para dizer para o mundo que a limitação está dentro da cabeça de cada um. E se você diz que não tem limitação, você não tem limitação. Mais uma vez eu vou ter a oportunidade de eliminar o que nos faz diferentes e colocar foco no que nos faz iguais. Poder acelerar aquela tandem dando na cabeça de quem for, atropelando buraco, montanha, rios, valas, tudo para celebrar a amizade e, por que não, celebrar os 10 anos que acontecem agora em janeiro de 2019, os 10 anos da primeira trip juntos, Brasília, Paraty, eu e Adalto Belli. Então estaremos no Brasil, estaremos na Bahia agora em outubro, arrepiando lá, fazendo chão baiano, tremer debaixo da tanda. Mas a gente tem alguns problemas, tem alguns problemas básicos, são problemas bem pequenos. A gente não tem bicicleta, porque todas as bicicletas que nós temos estão com 4 quebrados. Então vocês imaginem, faltam, sei lá, eu acho que menos de 2 meses e eu ainda estou na missão de correr atrás de uma bicicleta aqui no Canadá. Acabei de descobrir que a Cannondale não fabrica mais tandem. Cara, vai ser uma missão, vou te falar, daquelas missões assim que você vai ter que rebolar para cumprir, mas nós vamos cumprir. Então, quero deixar desde já o convite para vocês torcerem por essa parceria mais uma vez, por essa história, nos ajudarem a criar essa história e fazer dela a mais colorida, a mais divertida, a mais contagiante história sobre bicicleta, sobre duas pessoas, sobre amizade, sobre desafio, sobre encarar os limites. E, bem, se você conhece alguma marca interessada em associar a sua imagem a essa nossa empreitada, nós estamos realmente precisando de patrocínio, precisando de apoio, precisando de gente que abrace essa ideia conosco, porque vocês sabem, né? Tem que levar uma bicicleta. A bicicleta também não é barato, não é fácil de conseguir, em primeiro lugar, um quadro. E, enfim, tem toda a despesa internacional, despesa nacional, enfim, a gente vai ter uma missão boa aí, uma briga boa para comprar. E é claro, eu conto com a sua contribuição, conto muito com a sua ajuda, que seja na torcida, que seja mandando boas vibrações, porque é aquilo que eu falo, né? O que faz a coisa ter sentido é pensar em fazer junto. Não é ganhar de ninguém, não é ser melhor do que ninguém, mas é poder se juntar. Acho que juntos a gente faz mais e é isso. A novidade era essa. Brasil, passagem comprada, daqui a pouquinho tô chegando e sei lá, de repente até rola um bikepacking lá com o Henrique antes E aí, Henrique, bora fazer um bikepack aí? A gente arrasta o Adalto também, a gente aproveita e faz um dos últimos treinos aí pro Brasil Ride. Então a missão é essa, missão dada, será missão cumprida. Valeu, galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, deixa seu comentário, que eu acho extremamente importante ouvir o que você tem a dizer, beleza? Fico por aqui, grande abraço.